Boa noite, tudo bem? É, dia 10 de dezembro de 2025, às 20 horas e 1 minuto. Ontem foi uma aventura intensa, poucas vezes na vida fiquei 12 horas programando e um problema difícil que você não consegue resolver, e mesmo com a IA dando as dicas ali, quando eu desisti, né, depois de umas 8 horas, eu desisti de fazer sozinho, foi bem interessante a experiência. E eu acho que eu espero mostrar para as pessoas que a gente tem que cultivar a resiliência, né? Às vezes você não consegue enxergar o final do túnel, né? Se vê um trem, sai fugindo. Então, para comemorar essa época, né, esse final de ano, comemorando o nascimento de Jesus, o pessoal vai passar com a família, é um tempo de reflexão. Eu tô fazendo essas gravações do Advent of Coach. Faltam 3 dias. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, porque já tô meio esgotado, né? Esses dias 4, 5 horas, ontem 10, 12 horas. Tem outros compromissos, né? O pessoal a gente quer ver a gente, os amigos quer ver, tomar um café. Hoje mesmo eu fiquei a tarde inteira lavando louça, fazendo almoço, para tentar esfriar a cabeça, que ontem me deu muitas memórias assim do tempo da universidade, que é um tempo muito bacana, mas é muito intensivo o quanto você estuda. E em matemática e computação, uma vida só é pouco para estudar, né? A gente deveria estar incutindo nas crianças, a partir dos 8 anos, um ensino avançado de matemática e de computação para que elas se preparem melhor para esse novo mundo que está chegando, porque agora com o avanço da robótica, inteligência artificial, se você não tem conhecimento em informática, você é praticamente um novo analfabeto, né? E nós vemos com o surgimento dessas máquinas inteligentes que elas conseguem fazer o que um ser humano com mestrado não faz em 10 horas, elas fazem em 10 minutos. A gente vê que a gente está numa situação bem delicada, que a gente não pode se colocar em dependência em relação às máquinas. Espero que todos estejam seguros, porque está tendo um ciclone aqui na região sul. Desde as 4 da manhã está um vento forte aqui, mas eu estou bem, não acabou a energia nem nada. E vamos começar o exercício sem mais delongas, né? Mas é isso aí, que continue o espírito do Natal. Eu sei que nesse momento que eu gravo, se somar todas as visualizações não dá 20, mas são vídeos longos, eu sei que as pessoas trabalham, estudam, têm outros problemas. Só que quando a gente faz uma coisa e está registrado para a história, isso daqui pode ser usado por alguém como inspiração, né? Às vezes alguém está numa noite de insônia, quer ver um pouco de programação e tal, né? Que isso me lembrou uma história de uma TED Talk, né? Acho que é Jane McGonigal, que ela fala sobre jogar, né? De certa forma, estudar matemática você pode comparar como um hobby, como jogo, né? Então, em vez de ficar jogando só cartas e baralhos, dominó, gamão, você também pode gastar seu tempo brincando com programação, né? Eu acho que é uma forma de você se expressar muito saudável. É interessante porque, assim, se uma pessoa faz um desenho, uma escultura, a gente fala, nossa, legal, isso é uma forma de arte. Mas também as atividades intelectuais, né? Do mesmo jeito de escrever um poema, escrever uma canção. Escrever um programa de computador envolve muita coisa artística, né? Da capacidade de criação do ser humano. E vamos lá que estou refletindo demais, né? Hoje vamos para o dia 10. Vou tentar colocar um limite de 1 hora, porque eu não preciso responder tudo de uma vez, né? Esse daqui. Eu posso deixar para fazer nos outros dias, né? Dia 13, dia 14, dia 15. Porque eu já tenho quase 40 anos, né? Eu não tenho como ficar o dia inteiro programando. Tenho louça para lavar, roupa para lavar, outras coisas para fazer. Então, por mais que isso daqui seja interessante, eu não posso gastar a minha vida inteira nisso daqui, né? Tanto que hoje eu só comecei às 20 horas. Domingo eu comecei às 9 da manhã, né? É muito importante dormir, né? Se você não dormir bem, é muito difícil exercer essas atividades intelectuais. Mas vamos lá, obrigado por estarem aqui comigo. Não posso colocar uma música cativante porque o YouTube não deixa, mas vocês vão me acompanhando aqui. O código será a nossa música, né? Na verdade, eu tenho vontade de fazer um canal. É que, infelizmente, quando você vai trabalhar com sistemas, tem que trabalhar com API keys e senhas, que é difícil de esconder quando você está programando. Mas eu gostaria de ter um canal para ficar programando ao vivo, em silêncio, só programando, só e deixar fazer um streaming quem quisesse assistir, né?
Hoje o input está bem complicado, né? É o input mais complicado de todos. Então, vamos procurar entender o problema. É um processo que pode demorar de 5 a 20 minutos, né? Eu vou lendo e traduzindo aqui. Episódio de hoje, dia 10, fábrica. Deixa eu só confirmar se está com o zoom. Atravessando o hall, né, você encontra uma grande fábrica. Felizmente, os elfos estão cheios de tempos para decoração, para decorar. Infelizmente, é porque todas as máquinas da fábrica não estão funcionando, estão offline. E nenhum dos elfos consegue descobrir o procedimento de inicialização. Os elfos têm um manual para as máquinas, mas a seção que detalha o procedimento de inicialização foi comido por um Shiba Inu. Shiba Inu é aquele cachorrinho japonês meio amarelinho e branco. O dó da Dogecoin lá, essas coisas assim. Todos os manuais restantes têm. Então, assim, eles comeram, acho que cada um comeu uma parte do manual, né? Todos, todos os restos do manual têm, são alguns indicadores de luzes. Light é, nesse caso, leve, aqui, ó. Não. Diagramas de luzes, wiring é fios, né? Esquemas de botões e fiação, e Joutage requirements para as máquinas. Joutage é aquele negócio da bateria lá. Por exemplo, abre colchetes, ponto, cerquilha, cerquilha, ponto, fecha colchetes. Espaço, abre parênteses, 3, fecha parênteses, espaço. Isso daqui é como se fosse uma tupla, né? 3, 1, 3, 2, 2, 3, 0, 2, 0, 1. E aqui como se fosse um hash, curly braces, 3, 5, 4, 7. Aí aqui em colchetes tem 3 pontos, cerquilha, ponto, 0, 2, 3, 4. Eu vou pular a leitura desses números, não parece ter nenhum significado intrínseco. O manual descreve uma máquina por linha. Cada linha contém um único indicador de diagrama de luz em colchetes, square brackets. Um ou mais botões de fiação. Eu não sei o que é um button wiring. Wire é de, é fio e ligação, né? Ligação. Uma ou mais botões de ligação, esquemas de botões em parênteses e o Joutage Requirements in Curly Braces, que é as chaves. Para iniciar uma máquina, os indicadores das luzes tem que match é casar, é bater, tem que ter uma correspondência. Tem que corresponder àqueles mostrados no indicador onde o ponto indica desligado e a cerquilha indica ligado. Então, o indicador de luzes tem que corresponder ao diagrama. A máquina tem o número dos indicadores de luzes mostrados, mas os indicadores de luzes estão todos desligados. Então, o indicador de luz, um diagrama de indicador de luz, como abre colchetes, ponto, cerquilha, cerquilha, ponto, fecha colchetes, significa que a máquina tem 4 indicadores de luzes que estão inicialmente desligados e o objetivo é configurar simultaneamente a primeira luz para ser desligada, a segunda luz para ser ligada, a terceira para ser ligada e a quarta para ser desligada. Você pode alternar o estado dos indicadores de luzes apertando os botões listados. Cada botão lista qual indicador de luz ele toggle ele alterna, né? Liga e desliga. Onde 0 significa que a primeira luz, 1 significa a segunda luz e por assim por diante. Quando você aperta um botão, cada indicador de luz listado, liga se ele estava desligado
ou desliga se ele estava ligado. Você deve apertar um botão um número de vezes inteiro. Por exemplo, você não pode apertar um botão meia vez, 0,5 pressionando. Ou nem você pode apertar um botão um número negativo de vezes. Então, um esquema de ligação de botões como 0, 3, 4 significa que cada vez que você aperta aquele botão, na primeira, quarta, porque aqui começa a contar de zero. Zero é a primeira, 3 é a quarta. E quinta indicação, as luzes vão estar alternando entre ligado e desligado. Se o indicador de luzes for cerquilha, ponto, 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 1, 2, 3, 4, 5 pontos, apertar o botão muda ele para ponto, 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 cerquilha, cerquilha, ponto. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí esse é o primeiro, que é o zero, e esse daqui é o quarto e o quinto, é o 3 e 4. Então, o que ele está dizendo que se já estava ligado, quando você apertou o zero desligou. Quando você apertou o 3 estava desligado, ligou. E o 4 estava desligado, ligou. Porque nenhuma das máquinas está funcionando, o requerimento de jotas é irrelevante e deve ser para a segunda parte do problema. E pode ser ignorado de forma segura, que é o JG é esse daqui, ó. Deve ser, tipo, quantas vezes tem que apertar cada botão na segunda parte, né? Mas a gente pode ignorar. Você pode apertar cada botão quantas vezes você quiser. No entanto, para economizar tempo, você precisa determinar o mínimo de total de pressionamento de botão para corretamente configurar todas as luzes de indicadores para as máquinas na sua lista. Tem alguns jeitos de se fazer corretamente a primeira máquina. A primeira máquina é esse aqui. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 botões, que vai de 0 a 3. Aí, aí quando você clicar aqui 3, ele está apertando esse botão aqui. Aí ele ia ligar. Aí 1, 3, liga esse primeiro, desliga o último. Aí 2, desliga esse daqui. Não, desliga o 2, esse daqui, o terceiro. Aí você tem que ficar rastreando o estado dos botões, né? Aqui, ó, você pode apertar o primeiro botão. Então, você, você pode apertar os primeiros 3 botões uma vez cada. Um total de 3 botões, de 3 apertadas de botão. Tá entender? Acho que é esse daqui, quer dizer. é, Vamos ver. Você pode apertar. Could press the first 3 buttons on each. Vou apertar os 3 primeiros botões. Esse aqui deve ser um multiplicador, ó. Deve ser esse. Você pode apertar 3 uma vez, 2, 3. Eu não sei o que esse 3 sozinho significa, porque ele falou the first 3 buttons, né? 3 uma vez, 2, 3, não estou entendendo. 2, 3 uma vez e 0, 1 duas vezes. Um total de 4 apertadas. Deixa eu ver. 3 uma vez. Quer dizer que não tem nada aqui multiplicando, é 1. 2, 3, 1. Que esse 2 sozinho aqui? Ele não fala. E 0, 1 aqui. Você pode apertar todos os botões, exceto 3. Todos os botões, exceto 3. Um de cada vez, um total de 5. Tem 4 botões, né? 2, 3. Vamos continuar porque eu não estou entendendo. No entanto, o mínimo de apertadas de botões requerimento é 2.
Um jeito de fazer isso é pressionando os últimos dois botões, 02 e 01, uma vez cada. Não está claro para mim ainda, entendi. A segunda máquina pode ser configurada. Acho que eu vou pedir ajuda para a IA hoje, vou meio que desistir por causa do horário. E já pedi para a IA explicar para mim. A segunda máquina pode ser configurada com no mínimo 3 apertadas de botão. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um jeito de conseguir isso é pressionando os últimos três botões, 04, 012 e 1234. Uma vez cada. Ah, isso daqui é o botão. Eu acho que isso daqui é um botão. E cada botão interfere em várias luzes. Deixa eu ver de novo aqui. Ah, não é muito. Os caras não sabem escrever direito esse problema, pelo amor de Deus. A terceira máquina tem um total de 6 luzes indicadoras que precisam ser configuradas corretamente. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, acho que cada um entre parênteses é um botão. E quando você aperta um botão, ele acende as luzes. O mínimo de apertação requerida para configurar corretamente é 2. Um jeito de fazer isso é pressionando os botões 0, 3, 4. Isso daqui tem cara de ser uma máquina de estados, né? Você aperta os botões, ele vai ligando a máquina de estados até o estado final. Uma máquina de estados é uma coisa bem interessante em computação. É um grafo, no fundo, né? Então, a menor apertada de botão requerida para corretamente configurar o indicador das luzes das máquinas é 2 mais 3 mais 2, 7. Porque isso daqui, acho que esse entre parênteses é um botão. E aí, quando você aperta, as luzes vão alternando. Você tem que chegar no estado correto. Analise cada indicador de máquina. Eles usam um inglês muito ruim, ó. Machines Indicator Light Diagram. O que é um light diagram? Diagrama de luzes. Isso daí não quer dizer nada para nós, né? E o bottom wiring, né? Tipo, schematics. É muito mal escrito isso aqui. Qual é o mínimo de apertadas de botões requeridas para configurar? Agora, tem hora que você fica com tanta raiva que você dá risada, né? Então vamos lá. Desse monte de firula aqui, só para encher a paciência da gente, né? Por que que não explicam direito, ó? Vamos ver. Tem a fábrica e tal. Aí é o seguinte, cada máquina é uma linha, porque todas as máquinas estão paradas. E nós queremos ligar todas as máquinas e nós queremos contar quantos botões nós vamos apertar. Aí, esse button wiring schematics, que é uma coisa difícil de traduzir, ele está querendo dizer assim, ó, um ou mais botões esquemáticos. Então, assim, acho que ele está querendo dizer que esse esquemático aqui, eu não sei se é o botão em si, mas eu vou supor que é o botão, que quando você aperta ele, as luzes correspondentes ligam e desligam. Essa parte que a gente pode ignorar. Então vamos ver. Para iniciar uma máquina, o indicador de luzes tem que. Ah, não. Ele acho que começa tudo desligado, ó. Vamos ver. O indicador de luzes tem que casar com o diagrama, onde zero é off e cerquilha quer dizer on. Então a máquina tem o número de indicador mostrado, mas todos começam desligados. Então isso daqui é para ligar. É o estado final. Então, um indicador de um diagrama de luz como ponto, cerquilha, cerquilha, ponto, significa que a máquina tem 4 indicadores de luz que começam desligados e o objetivo é simultaneamente configurar a primeira luz para ser desligada, a segunda para ser ligada, a terceira para ser ligada e a quarta para ser ligada. Você pode alternar o estado do indicador apertando um dos botões listados. Então, cada um desses aqui é um botão. Cada botão listado lista qual indicador. Isso daqui tem que ter um cache, com certeza, porque senão você fica apertando os botões, você vai passar pelo mesmo estado, você não consegue resolver. Cada botão listado, botão, cada botão listado
indica quais luzes ele alterna, onde 0 indica a primeira luz, 1 a segunda e assim por diante. Quando você aperta um botão, tem cara de ser aqueles algoritmos que, tipo, um caminho, você passa de novo. Porque, por exemplo, se você se você aperta uma sequência de botões, ele está num certo estado de luzes. Aí você aperta outra sequência e você volta ali, isso é um ciclo no grafo. Então imagina assim, se eu aperto 1, 2, aí eu estou num estado, aí eu aperto 3, 2, eu volto para o mesmo estado, se eu ficar apertando 3, 2, 3, 2, talvez eu vou ficar voltando para o mesmo estado num loop. Aí você tem que cortar os loops, você tem que fazer um menor caminho. É uma caminhada na máquina de estados finitos, assim, né? É, 0 a primeira luz, 1 a segunda luz, ó. Um dos botões listados. Cada botão lista qual indicadores de luzes ele alterna, onde 0 significa a primeira luz, 1 a segunda. Quando você aperta um botão, cada indicador listado liga ou desliga. Ele alterna, né? Se tá desligado, ele desliga. Se tá desligado, ele liga. Você tem que apertar cada botão um número inteiro de vezes. Então, é um nome difícil, você tem que ler tudo junto. Um Button Wiring Schematic. Então, esse botão 034, deve ter algum lugar aqui, 034, ele, cada vez que você aperta ele, a primeira, a quarta e a quinta indicador de luzes vão alternar entre ligado e desligado. Se o indicador de luzes for esse daqui, 0, apertar o botão vai mudar ele para, porque esse desligou e desligou, isso a gente tinha visto. Só, eu perdi aqui no exemplo. Você pode apertar quantas vezes você quiser, a gente quer um mínimo de pressionadas. E então isso daqui é sempre uma máquina de estado. Você está nesse estado, aí você tem que saber cada um desses estados para onde ele leva e descobrir os ciclos e descobrir o estado final, assim. Aí você é fazendo uma busca em largura, uma busca em profundidade. É um grafo isso daqui, só que é muito mais difícil de navegar, né? Isso daqui é um problema gostoso de fazer. Só que assim, eu acho que a historinha atrapalha, a historinha enche o saco e para que essa entrada deles também enche o saco, assim, porque tem que fazer o parser, né? Mas esse tipo de algoritmo eu acho gostoso. Eles são muito úteis. É, ó, não tem o mesmo senso de humor que esse pessoal aí, né? Ah, então vamos lá. Tá perguntando a primeira máquina. Isso daqui são todos os botões disponíveis. Eu achei que era a sequência que ele apertava. Essa é a primeira máquina aqui. Se eu apertar os primeiros 3 botões uma vez cada, vai resolver. Vou mostrar aqui para vocês como, porque é importante a gente entender o problema. Importante é entender o problema. Então, assim, iniciou desse jeito aqui, com a segunda e a terceira ligada. Aí ele está falando que se eu apertar os 3 primeiros botões, uma vez cada, eu consigo resolver com 3 apertadas. Então, um jeito de resolver seria assim: se eu apertar o primeiro botão, ele vai ficar assim. Se eu apertar o, o segundo botão, vai ficar assim, ó. Pera aí. Segundo é um 3. É... Ué, não começa a contar de 0 ou de 1? Deixa eu ver aqui. 0 primeiro. Ah, espera aí, vamos lá. Vou apertar esse 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Eu fiz errado aqui. Fica assim, ó. Se você apertar o primeiro botão, você apertar o 3. Você ligou o último, que o 3 é o 4 ali, né? Começa a contar de 0. Aí se você apertar o 1, 3, você liga o... Não, eu falei errado. Esse daqui é o estado final. Desculpa, esse daqui é o estado final, é desejado, tá? Quando você começa assim, ó. Ele falou, você começa com tudo desligado. Quando você aperta o 3, ele vai ficar assim. Aí você apertou um 3, ele vai ficar
O primeiro é zero. Ligou o 2 continua desligado, o 3 desliga, porque é um alternador, né? Um toggle. O 3 estava ligado e fica desligado. Quando você aperta o 2, aí ele vai ficar zero. O 1 estava ligado, o 2 liga, o 3 continua desligado. Aí você chegou nesse estado, que é o estado final, que é o estado, isso daqui é o estado final desejado, isso aqui é os botões disponíveis. Você começa com o estado inicial assim. Então, isso aqui é um grafo. Você está nesse ponto de partida. Você sabe que você poderia começar com esse ou com aquele. Aí você vai desenvolvendo o grafo e você vai rastreando os estados. E você nunca pode criar um estado novo se ele já existe, para você evitar os ciclos. E aí, quando você navega, a aresta é o botão. E no caso, ele só quer contar. Aí você navegando, chega até o estado final, você contou uma apertada, duas apertadas, três apertadas. E aí você tem a resposta. Então você vê, é só isso. Vai dar um trabalho danado, né? Mas é um problema simples. Eu entendi o problema. Aí vamos ver. Ele quer saber das apertadas. Vamos ver de novo. Você pode apertar os três botões uma vez cada, que dá três pressionadas. Ou eu posso apertar esse 1, 3 uma vez, o 2, 3, o 2, 3 uma vez e o 0, 1 duas vezes. Quatro apertadas. Ou você pode apertar todos os botões exceto um 3 uma vez cada. Eles não sabem escrever esses caras. O total de 5 apertados. Então, todos os botões é um 2 3 4 5 6 6 botões. Aí ele fala, aperte todos menos o 1, 3. Então, 5 botões. No entanto, o menor número de apertados de botão é 2. Um jeito de fazer isso é apertando os últimos dois botões, 0, 2 e 0, 1, uma vez cada. Então, você vê que é bem longo o espaço de busca, né? A segunda máquina pode ser configurada com no mínimo três apertadas. Um jeito de alcançar isso é pressionando os últimos três botões. Isso aqui é muito legal, é grafos, né? Grafos é uma das coisas mais legais que tem em computação, por mais que seja mais difícil. A terceira máquina tem um total de seis indicadores. Um, dois, três, quatro. Ah, seis indicadores são isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que precisam ser configurados corretamente. O menor número de apertadas necessárias para corretamente configurar é 2. Um jeito de fazer isso é pressionando 0, 3, 4 e 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui fazer uma força bruta, né? Você tem que ficar computando, computando. Então, o menor, menor pressionamento de botões necessários para corretamente configurar as luzes indicadores de todas as máquinas é 2 mais 3 mais 2, que é 7. Analise cada diagrama de luzes de indicador de cada máquina e o esquema de botões. Qual que é o menor número para as máquinas? Aí o input. Gigantesco, né? Todos esses. Mas basicamente, se você tem a lógica ali, a lógica tá certa, ele vai, né? Eu vou ver se eu faço uma meia hora aqui, porque esses aqui são bem cansativos, né? Mas é interessante, né? Veja que você pode separar para um espaço, você pode procurar pelo curly brace, e a gente descarta ele nessa primeira parte. E aí aqui você tem que guardar os botões. Então é meio chato de fazer o, a leitura, né? Mas também não é uma coisa de outro mundo. Vou usar uma expressão regular. Nós vamos ler o input, né?
Eu não lembro se o Chompitru já retorna como um array. Vamos ver aqui. É, já retorna como um array, ó. Aí você tem cada linha. Eu não sei se essa linha tem um barra N, se ele já tirou também. Mas deve ter tirado. Eu não estaria mostrando aqui. Tem cada linha e as seções. Aí vamos tentar achar uma expressão regular aqui. É gostoso fazer isso daqui com o IA. Já cansei de programar. Depois que eu vejo que a IA faz tudo para nós, né? É, como que ele chama essas linhas? Manual, né? Expressão regular, como que chama? Literal, né? Escrita no código, assim. Em vez de chamar a classe regesp, dois sinais de barra. Aí nós vamos tentar capturar uns grupos. As luzes. Tudo que está entre colchetes são as luzes. Aí os botões. E depois os joutas. Tudo que está entre chaves. Testar. Estamos aqui. Com, ó, manual é uma expressão regular. Input é o arquivo. Input de zero é a primeira linha. Input de zero, match, manual. Não, não achou nada. Então, alguma coisa errada aqui. Poderia colocar uma ancoragem, né? Vamos aqui no Rubular para testar. Vamos ver. Começo da string barra A, final da string barra Z. E vamos colocar espaços, né? Barra S. S é um espaço só, que tem vários tem espaços entre eles, né? Mas eu tô colocando, tô sabendo colocar o nome do capture.
entre parênteses. Tem que colocar uma interrogação. Oi, deixa eu ver. A gente fica dependente, né? Vontade de pedir pra IA. Entre parênteses. Ó, com interrogação. Sinal menor, menor, maior. Testar com partes aqui. Ele acha a primeira parte, pelo menos. Tá fazendo capture, né? Hum, tem um espaço aqui? Deixa eu ver. Tem um espaço. Fizemos escape do. Porque colchetes é grupo, né? Colocando parênteses aqui. Tô apanhando uma expressão regular. Começar tudo de novo. Barra Z, final da string. Barra. Tá capturando nada, estranho, né? Pedir ajuda pra IA. Tá muito tarde já, né? O projeto é errado. Não queria ter que pedir, mas tá difícil. A expressão regular também é uma máquina de estados finitos, né? O que que tá faltando aqui, ó? Tá quase igual o meu, só ele colocou os espaços aqui, ó. Ele até sabe que é o botão dos outros. É, faltou aqui o. Mas lá no site não funciona também, né? Hum, tá faltando os espaços. Clicou. Faltando uma interrogação aqui. Acho que é para fechar, né? O final do negócio é
Fecha colchetes. Ponto, asterisco, interrogação, barra S, asterisco. Viu? Você não precisa usar IA para tudo, né? Se quiser, você pode usar só para um pedacinho. Não tá dando erro aqui ainda. Ah, não, aqui não põe as barras. Nesse site aqui você só põe a expressão direta. Não tem nenhum match ainda. Vou tirar o barra aqui. Aqui. Tem o barra, funcionou, né? As luzes, ponto, cerquilha, cerquilha, ponto, os botões e os jotas. Então, vamos voltar. Colocamos o sinal de barra. Que método que a gente usa agora? Acho que é put0.match manual. Aí vai retornar um match data aqui. Aí match data, agora você pode usar os captures nomeados, ó. A gente chamou de lights aqui. Aí você pega e retorna os lights. Os buttons é o jeito mais fácil. Dá pra fazer o parse normal, tipo, percorre a string, quando encontrar o colchetes, começa a processar os colchetes. Não começa a processar os botões, começa a processar os jotos. Mas a gente usa linguagens que são baseadas em que tem string regular de Perl, como Ruby, Python, todas as outras, né? Para fazer esse tipo de processamento que é muito comum. Então nós vamos ter aqui um plural de manuais, né? Aí nós vamos fazer um map no input. Cada linha, vamos fazer um manual pattern. Com IA fica muito mais rápido. Aqueles erros bobo que a gente perde 2, 3 minutos ali, você resolve em um segundo, né? Nós vamos retornar um hash. Funcionou, né? Só precisa converter isso aqui para os números. Isso aqui pode ser um padrão, um vetor, um set ou um vetor binário, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui os números. Tem que fazer um split aqui para cada um. O Jota já dá para ignorar, né? Nessa primeira parte. Pode fazer aqui a função. Parse manual. Recebe o manual hash. Aí nós vamos ter lights é igual a manual hash de lights. Não, a gente fez string, a chave
símbolo, né? Não é string. Aí nós vamos fazer um map. Isso daqui é uma string, né? Nós vamos fazer um map. Podemos converter ela para um array, um split. Aí a gente faz um map. Pode fazer um reject, né? Reject. Ver se dá para passar uma expressão regular. Vamos tentar ver se funciona. Digitar os parênteses. É mais fácil colocar um bybug aqui. Dá para fazer tudo na mesma função aqui, né? Preguiça de fazer tudo na mesma função. Manual, manuals. Ponto. Eu gosto de fazer devagar, sabe? Porque é devagar para pegar erro, né? Se fizer com muita pressa, os erros passam ali, depois você tem que voltar e fazer de novo. Ó, o split separou cada caractere. Eu quero ignorar. Eu poderia ignorar o primeiro e o último, né? É, só fazendo um slice, né? Deixa eu ver. Slice. Ó, já ignoramos. Dá pra fazer com slice. Deixa eu ver se o reject funciona, o que eu queria fazer ali. Só pra saber. Reject. Não passa assim direto. Ele não é uma string. Só se eu pegasse. Deixa eu ver se tem. Deve ter métodos de string, deve ter um método tr, né? Que é o transliterator, que, que retira um caractere, né? Eu não gosto do Brave, ele não dá a resposta logo. Gosto do browser, não da busca, né? String. Ah, tem gsub, deve ter tr também, que retira. Tr transliteration, passa os seletores, tira. Tem vários jeitos, né? Só vou te explicar por cima e a gente vai fazer o mais fácil lá. Reject não vai ter, eu acho. Reject. É, o ideal eles usam gsub, né? O pessoal usa mais gsub. Aí você substitui por nada. Mas às vezes tem um método mais de nomenclatura mais interessante, tipo delete, ó. Precisa passar uma expressão regular. Sufixo, prefixo. Isso aqui é uma string, ó. Uma string. Delete. Dá pra deletar com. Tem que ver qual operação que é mais cara, eu não sei. Acaba sendo. Na verdade, tudo acaba sendo meio caro, né? Mas dá pra passar uma expressão regular aqui. Se não. Vamos usar o slice mesmo, né? Ó, as luzes, faz um slice. Aí depois tem que fazer um map, porque um map
Se for igual a. Deixa eu colocar assim. Eu gosto de colocar um nome para significativo, ó. Light on indicator. Indicator light on. Indicator light off. É, fica autoexplicativo o código, né? Indicator light on. Nós vamos retornar true. Não retorna false. Agora, os botões. Deixa eu ver se a gente acha que. Os botões a gente tem que separar por espaço, depois comer os parênteses e separar por vírgula, né? Então, botões. A gente separa por espaço. Aí você come os parênteses. Não, quando separa por espaço, ele vira um array, né? Deixa eu ver. Para o espaço vai virar um array de strings. Ele é um array de strings. Você vai pegar, separar por vírgula, né? Tá dando uma tempestade aqui. Manda converter para inteiro. Depois provavelmente vai ficar com o array aninhado, né? Aí nós temos que tirar isso. É, separamos por, separamos por espaço, né? Cadê? Aí teria que tirar o primeiro e o último. Só que eu não sei se a gente tira antes ou depois. Pera aí. Separamos por espaço, virou um array de string. Ele vai estar fazendo um slice numa string. Deixa eu ver. Vou fazer o slice aqui. Tira os parênteses. Tira, tira os parênteses. Para por vírgula. Ah, o Jota a gente não precisa mexer, então vamos colocar um debug aqui para ver. Light, falso, true, true, false. Buttons, deu zero. Vamos lá, manual, hash. Aqui tá escrito, deve escrito lights ali, então por isso. 313-313-22302-01. Bonitinho. Isso aqui é o que deixa as pessoas mais felizes, fazer esses parser, mas no fundo não tem nada a ver com exercício, né? Aí vamos tornar um hash. Eu não sei se Ruby tem aquele negócio do JavaScript que só põe a chave com vírgula e ele retorna, mas acho que não tem não. Dá pra testar aqui, né? Vamos ver. É, A recebe oi. B recebe alô.
H é um hash de A e B. Não, não deixa. Usar um split ele deixa. O Ruby não deixa eu fazer isso. Ver se todos os manuais foram feito parse, correto? Conferir o último ali. O último é false, 3 true, false, true. False, 3 true, false, true. Botões 0, 1, 2, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos assumir que tá certo aqui, porque se esses daqui tiver errado, depois é um sofrimento. 0, 2, 3, 4, 2, 3, 0, 4, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então nós temos esse daqui é o estado final, né? O lights. E aí nós temos que construir a máquina de estados finitos e fazer o passeio no grafo para fazer contar quantas pressionadas tem que ter cada um. Então, basicamente assim, você tem um estado inicial, que é tudo zero, aí você vai ter que percorrer todos os botões, aí você vai passar para um novo estado. Você tem que ter um tipo de cache, você tem que ter um tipo de cache para você não, como que diz? Para você não fazer os ciclos. Eu vou fazer uma pausa agora, que é 9 horas. Eu tenho que fazer uma ligação, depois eu volto aqui para a gente continuar. Coisa a gente faz com calma. Agora eu desisti de querer fazer tudo de uma vez, porque outro dia eu fiquei 10 horas e não deu, né? Mas a gente já resolveu na nossa cabeça o problema, né? Uma máquina de estados finitos e evitar loops. Muito obrigado a todos. Por na pausa aqui.